Estamos ao vivo. Façam uma excepcional segunda-feira a todos. Estamos ao vivo novamente aqui pelo Instagram, lendo o manuscrito original, Lei 1, o Mastermind. Ontem eu não acabei fazendo a live porque quem me segue aqui viu que sábado eu estava num evento muito importante de network, falando também sobre negócios, sobre tráfego, sobre lançamentos. Eu estava nesse evento, fiquei lá de 9 horas da manhã até mais ou menos às 9 horas da noite, imerso com várias pessoas que estão nesse mercado para adquirir conhecimento. Então ontem eu tirei mais o dia, foi para descansar. Mas hoje, como prometido, estamos aqui ao vivo para a gente ler o manuscrito original. Pessoal, vou deixar o comentário aqui fixado para quem não participa do grupo exclusivo. Para quem não participa do grupo exclusivo do Clube 628, é só clicar nesse link. Será que dá para clicar nesse link? É só clicar nesse link e cair para dentro, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Quem é novo aqui, quem ainda não viu as outras lives, eu sempre leio um trecho da onde que eu parei na live anterior e dou continuidade, tá bom? Então vamos lá para a leitura do dia. Eu parei aqui assim, com todas as instruções do importante papel da harmonia nas relações cotidianas do mundo, ou melhor, no funcionamento do universo inteiro. Como poderia uma pessoa inteligente deixar a harmonia de fora do objetivo definido da vida? Não há como ter objetivo definido quando se omite a harmonia como alicerce. O corpo humano é uma organização complexa de órgãos, glândulas, vasos sanguíneos, nervos, células cerebrais, músculos e etc. A energia mental que estimula a ação e coordena os esforços das partes do corpo e também uma pluralidade de energias sempre combinantes. Do nascimento à morte existe uma luta contínua, que muitas vezes assume a natureza de combater aberto entre as forças mentais. Por exemplo, a luta ao longo da vida entre as forças motivadoras e os desejos da mente humana, entre impulsos de certo e errado, é bem conhecida a todos. Todo ser humano possui pelo menos 2 poderes mentais ou personalidade distintas. E já foram descobertas até 6 personalidades diferentes em um único ser humano. Uma das tarefas mais dedicadas do homem é harmonizar essas forças mentais para que possam ser organizadas e direcionadas para a realização ordenada de um determinado objetivo. Sem o elemento de harmonia, nenhum indivíduo pode se tornar um pensador preciso. Não é à toa que líderes de empresas e indústrias, bem como política e outros campos de atuação, acham tão difíceis organizar grupos de pessoas para que trabalhem na obtenção de um determinado objetivo sem atrito. Cada ser humano possui dentro de si forças difíceis de harmonizar, mesmo quando em um ambiente muito favorável à harmonia. Se a química mental do indivíduo é tal com as unidades da sua mente, não pode ser facilmente harmonizadas. Imagine quanto mais difícil deve ser harmonizar um grupo de mentes para que funcione como uma, de maneira ordenada, no que chama de Mastermind. O líder tem o êxito de desenvolver e direcionar a energia do Mastermind, possui tato, paciência, persistência, autoconfiança, conhecimento íntimo da química mental e habilidade de se adaptar em estado de perfeito equilíbrio e harmonia. Há circunstâncias que mudam rapidamente sem mostrar o menor sinal de incômodo.
quantos conseguem estar à altura dessas exigências. O líder do sucesso deve possuir a capacidade de mudar a cor de sua mente como um camaleão, para se adequar a cada circunstância relacionada ao objetivo da liderança. Além disso, deve possuir a capacidade de mudar um estado de ânimo para outro sem mostrar o menor sinal de raiva ou falta de controle. O líder de sucesso deve entender as leis do sucesso e ser capaz de colocar em prática qualquer combinação dessas leis sempre que a ocasião exige. Sem a capacidade, nenhum líder pode ser poderoso, e sem poder, nenhum líder consegue durar muito tempo. O significado de educação. Há muito tempo existe um significado equivocado da palavra educar. Os dicionários não ajudam na limitação do erro, pois define educar como o ato de transmitir conhecimento. A palavra educar tem muitas raízes na palavra do latim educo, que significa desenvolver a partir do interior, inferir, evocar, crescer com o uso. A natureza odeia todas as formas de ociosidade. Ela dá a vida contínua apenas àqueles elementos que estão em uso. Amarre um braço a qualquer outra parte do corpo. Deixe de usá-lo. E a parte inativa em breve irá atrofiar e ficar sem vida. Inverta a ordem de um braço para o outro. Um uso maior que o normal, tal como um ferreiro que empunha um martelo, passando o dia todo e o braço desenvolvido dentro para fora, ficará mais forte. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa 12ª live, lendo o manuscrito original, lição Mastermind. Essa lição, pessoal, tá quase acabando. Ela tem 100 capítulos, nós já estamos na 77, então provavelmente essa semana a gente acabar ela e ir para outra lição, que é objetivo principal definido. Então não perca nenhuma live, porque essas lives elas vão sair elas não vão ficar salvas aqui no Instagram, tá bom, pessoal? Então participe. Se você quer receber uma notificação avisando que eu estou ao vivo para não perder nenhuma live, é só clicar. Eu acho que não tem jeito de clicar nesse link que eu deixei fixado, mas pode ir lá na link da minha bio, que tem lá o link para você participar do Clube 6 e 28, tá bom, pessoal? Vamos continuar a leitura de hoje, que está bastante interessante. O poder cresce do conhecimento organizado, mas lembre-se, ele cresce mediante aplicação e uso. Um homem pode se tornar uma enciclopédia ambulante de conhecimento sem possuir qualquer poder de valor. Esse conhecimento torna-se poder apenas na medida em que é organizado, classificado e colocado em ação. Alguns dos homens mais instruídos que o mundo conheceu possuíam muito menos conhecimento geral do que alguns considerados tolos. A diferença é que os primeiros colocaram o conhecimento que possuíam em uso, enquanto os outros não o aplicavam. Uma pessoa educada é alguém que sabe como adquirir tudo de que precisa para alcançar seu principal objetivo de vida sem violar os direitos dos outros. Pode ser uma surpresa para muitos dos chamados homens de conhecimento saber que não chegam nem perto das qualificações dos homens educados.
Pode ser também uma grande surpresa para muitos que acreditam sofrer de falta de conhecimento saber que são bem educados. Procure conselhos de homens que irão dizer a verdade sobre você, mesmo que lhe doa ouvir. Um simples elogio não trará a melhora que você precisa. O advogado do sucesso não é necessariamente aquele que memoriza o maior número de princípios da lei. Pelo contrário, o advogado de sucesso é aquele que sabe onde encontrar um princípio da lei, mais uma variedade de opiniões apoiando aquele princípio que já ajustam à necessidade imediata de um determinado caso. Em outras palavras, o advogado de sucesso é aquele que sabe onde encontrar a lei que quer quando precisa. Esse princípio se aplica com igual força na indústria e nos negócios. Henry Ford tinha pouco mais que o ensino fundamental. Mesmo assim, foi um dos homens mais educados do mundo, pois adquiriu tamanha capacidade de combinar leis naturais e econômicas. Sem falar da mente dos homens, que tem o poder de conseguir qualquer coisa da natureza material que queira. Durante a Primeira Guerra Mundial, Ford entrou com uma ação contra o Chicago Tribune, acusando o jornal de publicar declarações caluniosas a seu respeito. Uma delas que Ford era ignorante, um pacifista ignorante. Quando o caso foi julgado, o advogado do Tribune encarregaram de provar, usando o próprio Ford, que a afirmação era verdadeira, que ele era ignorante, e com esse objetivo em vista, interrogaram-no sobre todos os tipos de assunto. Uma das perguntas foi: quantos soldados os britânicos enviaram para subjugar a rebelião nas colônias em 1776? Com um sorriso seco no rosto, Ford respondeu com tom indiferente: não sei exatamente quantos, mas ouvi dizer que muitos mais do que os que voltaram. Uma alta risada tomou contra o tribunal, do júri, dos espectadores e até mesmo do advogado frustrado que fez a pergunta. Essa linha de interrogatório continuou por horas ou mais, e Ford permaneceu perfeitamente calmo. Permitiu que todos os advogados sabichões brincassem com ele até cansar e, em resposta a uma pergunta particularmente desagradável e insultante, Ford empertigou-se, apontou o dedo para o advogado inquirido e replicou: se eu realmente desejasse responder a pergunta tola que você acaba de fazer, ou de qualquer outra das que você mandou fazer, deixe-me lembrar do que eu tenho uma fileira de botões na minha mesa. E, apertando o botão correto, poderia chamar homens que saberiam me dar a resposta correta para todas as perguntas que você fez. E para muitas que você não tem inteligência sequer para fazer ou responder. Agora, poderia fazer a gentileza de me dizer por que eu deveria me dar o trabalho de encher a cabeça com um monte de detalhes inúteis a fim de responder toda pergunta tula de qualquer um possa fazer, quando tenho homens aptos ao meu redor que podem me fornecer todos esses fatos que eu quero quando os chamo. Essa citação é de memória, mas relata a
exigência de resposta de Ford. Fez-se silêncio no tribunal. O advogado que fez a pergunta ficou boquiaberto e de olhos esbugalhados. O juiz inclinou-se para frente e olhou para Ford. Muitos jurados acordaram e olharam ao redor como se tivesse ouvido uma explosão, que realmente tinha ouvido. Um pastor proeminente que estava na corte disse mais tarde que a cena o fez pensar no que deve ter acontecido quando Jesus Cristo estava em julgamento diante de Pôncio Pilatos, logo após ter dado a famosa resposta à pergunta de Pilatos: o que é verdade? Como se diz, a resposta de Ford derrubou o questionador. Aqui, pessoal, ele fala, o Henry Ford, né? O autor cita aqui que o Henry Ford, para quem não conhece, todo mundo deve conhecer o carro Ford. Henry Ford foi o criador do carro. Então, aqui, quando Henry Ford foi questionado, falando que ele é tolo, que ele não era sábio, ele simplesmente falou o seguinte: eu não preciso saber de tudo que aconteceu, o que vai acontecer no mundo. Eu tenho pessoas qualificadas para fazer isso por mim. Então, o que ele quis dizer? Que para você crescer, você precisa de pessoas qualificadas ao seu redor. O exemplo, hoje, vou trazer para o mundo de hoje. Eu sei um pouco de cada coisa. Eu entendo de copy, eu entendo de tráfego pago, eu entendo de lançamento, de design, de web design. Eu entendo um pouco de cada. Mas eu tenho pessoas que entendem mais de certos determinados assuntos ao meu redor. O exemplo, design. Eu sei fazer, só que eu não entendo tanto assim. Eu tenho um amigo que ele é profissional, um dos melhores profissionais que eu conheço em questão de design e web design. Eu sei como funciona, eu sei como funciona e eu entendo. Mas esse amigo meu, esse que tá no meio do meu convívio, ele entende mais, ele trabalha 100% com isso. Eu já não. Eu já tenho outros focos. Igual o tráfego pago, eu entendo bastante, eu sou gestor, mas eu tenho um amigo no meio do meu convívio que está mais tempo nesse mercado de tráfego ao meu redor. E sempre quando eu tenho alguma dúvida, eu pergunto para ele. Então você não precisa saber de tudo. Se você tiver pessoas ao seu redor, você chega ao longe, certo? Vamos continuar a nossa leitura de hoje. Até aquele momento, o advogado vinha se divertindo bastante às custas de Ford por habilidosamente exibir uma amostra de conhecimento geral e compará-lo com o que deduzia a ser a ignorância de Ford a respeito de muitos eventos e assuntos. Mas a resposta estragou a diversão do advogado. Também provou mais uma vez para todos que tinham inteligência para aceitar a prova que a verdadeira educação significa desenvolvimento mental e não apenas coleta e classificação de conhecimento. Ford não poderia, com toda a probabilidade, citar os nomes de todas as capitais estaduais dos Estados Unidos, mas poderia de fato reunir o capitão com que fez girar muitas rodas em cada um dos estados. Educação, não esqueçamos disso, consiste no poder de conseguir tudo o que precisa quando se precisa, sem violar os direitos dos outros homens. Ford encaixava-se bem nessa definição, como o autor tentou deixar claro ao relatar o incidente ligado à filosofia simples do empresário. Existem muitos homens de conhecimento que poderiam facilmente enrender Ford teoricamente em um labirinto de perguntas que ele pessoalmente não sabia responder, mas Ford poderia virar o jogo e travar uma batalha na indústria ou nas finanças que exterminaria esses homens,
com todo o seu conhecimento e toda a sua sabedoria. Ford não poderia entrar no seu laboratório químico sem separar a água dos seus átomos de hidrogênio e oxigênio e depois recombinar os átomos, mas sabe como se cerca de químicos que poderiam fazer isso para ele, caso desejasse. O homem que consegue usar com inteligência o conhecimento de outros possui e tanto ou mais educado que a pessoa que apenas tem o conhecimento, mas não sabe o que fazer com ele. Bom dia! Bom dia, Nair! O presidente de uma faculdade muito conhecido herdou um grande espaço na terra muito pobre. A terra não tinha madeira de valor comercial, minerais ou outros itens valiosos. Não passava, portanto, de uma fonte de despesas, pois ele tinha que pagar impostos. O Estado contribuiu com uma entrada naquela terra. O homem inculto que passou de carro pela rodovia observou que aquela terra pobre ficava no topo de uma montanha com a vista maravilhosa de muitos quilômetros em toda a sua direção, em todas as suas direções. O homem inculto também observou que a terra estava coberta de pinheiros e outras árvores novas. Comprou 50 hectares de terra por 10 ao acre, perto da rodovia pública. Construiu uma cabana de madeira e acrescentou a ela um grande salão de refeição, perto da casa. Instalou um posto de gasolina, construiu uma dúzia de cabanas de madeira com um quarto ao longo da estrada, alugando para turista por $3 a pernoite. O restaurante, o posto de gasolina e as cabanas proporcionaram lucros líquidos de $15 mil por ano, $15.000 por ano. No ano seguinte, ele aplicou o projeto de crescimento, acrescentando 50 cabanas com 3 quartos cada, que passou a alugar como casa de veraneio para pessoas de cidades próximas, a $150 cada por temporada. O material de construção não custou nada, pois crescia em abundância no terreno, a mesma terra que o presidente da faculdade julgou inútil. Além disso, a aparência singular e incomum dos bangalôs de madeira serviu como propaganda do local, ainda que muitos teriam considerado uma verdadeira calamidade se fosse forçado a construir algo com material tão rústico. A menos de 8 quilômetros das cabanas de madeira, o mesmo homem comprou uma velha fazenda exaurida de 150 hectares por $25 o acre, preço que o vendedor considerou extremamente alto. Construiu uma barragem de 30 metros de comprimento. O comprador da velha fazenda transformou um curso d'água em um lago, cobrindo 15 hectares. Colocou peixe e então vendeu lotes da fazenda para pessoas que desejaram construir residência de veraneio próximo ao lago. O lucro total dessa simples transformação foi superior a $25 mil. E o tempo necessário para sua conclusão foi um verão. Ainda assim, esse homem de visão e imaginação não era educado no sentido ortodoxo do termo. Temos em mente que é por intermédio desse exemplo simples de uso de conhecimento organizado que alguém pode se tornar educado e poderoso. Ao falar sobre a transformação aqui relatada, o presidente da faculdade, que vendeu os 50 hectares da terra inútil por $500, disse:
Pense bem, aquele homem que muitos de nós poderíamos chamar de ignorante, combinou sua ignorância com 50 hectares de terra inútil e fez a combinação ter um rendimento anual maior do que eu ganho em 5 anos empregando a chamada educação. Quando perder o seu senso de humor, arrume um emprego de assessorista, pois de qualquer forma sua vida será uma série de altos e baixos. Pessoal, essa parte foi bastante interessante. Aqui nessa parte ele fala que teve um certo rapaz, né, que comprou uma terra que não tinha muitas árvores que você podia cortá-las e vendê-las, não tinha muitos minérios, só que com a inteligência que ele tinha, ele pegou aquela terra, vamos pôr terra que não produzia, não entregava frutos, pegou e transformou em uma terra frutífera, que deu fruto, rumou cabana, rumou restaurante, comprou mais um pedaço, transformou num lago, vendeu mais uns bangalôs. E isso é tudo na vida. Se ali você achar que não vai dar alguma coisa, é só você usar a sua imaginação, imaginar o que eu posso fazer com essa determinada situação que está acontecendo para mim poder passar por ela. Pessoal, vou ler mais esse trecho aqui para que amanhã a gente continue, tá? Em cada estado norte-americano existe uma oportunidade, se não dezenas delas, de se fazer uso da ideia aqui descrita. De agora em diante, trate de estudar todo o terreno que seja semelhante ao descrito nessa lição e pode ser que você encontre um local adequado para desenvolver um empreendimento parecido. Tá vendo, pessoal? Isso que eu acabei de citar. A ideia é particularmente adequada para locais onde haja poucas praias, já que as pessoas naturalmente gostam de tais instalações. O automóvel gerou a construção de um grande sistema de rodovias públicas por todos os Estados Unidos. Em praticamente todas as rodovias existe um lugar adequado para um pequeno hotel para turista, que pode ser transformar pode transformar uma fonte regular de dinheiro pelo homem com imaginação e autoconfiança para fazê-lo. Existe oportunidade de ganhar dinheiro por toda a parte ao seu redor. Esse curso foi planejado para te ajudá-lo a ver tais oportunidades e instruí-lo sobre como tirar o máximo proveito depois que a descobrir. Tá vendo, pessoal? Isso que eu falei com vocês. A cada momento, a cada instante da sua vida, parece uma oportunidade de você ou ganhar conhecimento ou ganhar dinheiro, certo? Então você sempre tem que aproveitar essas oportunidades que aparecem, que toda vez aparecem. Aqui na minha região, a gente costuma falar o seguinte: se o cavalo selado passar, monte nele, pula em cima dele, porque ele não costuma passar 2 vezes. Isso eu acho mentira. Que essas oportunidades, elas parecem muitas vezes na sua vida e você não enxerga. Então, abre os olhos, enxergue ao todo, enxergue 360 graus, que sempre você vai ver uma oportunidade aparecer na sua vida. Tá bom, pessoal? Essa foi a 12ª live e amanhã nós temos a 13ª, a continuação do manuscrito original, lição 1, o Mastermind. Eu espero todos vocês aqui amanhã, no mesmo horário, no Clube 628. Para participar é fácil, pessoal, igual eu já falei. É só ir lá no link da minha bio, quem já não tá quem não faz parte desse grupo, né? Lá na link da minha bio, clicar e cair para dentro, que lá nesse grupo sou eu que mando a mensagem avisando das nossas lives, tá bom? Forte abraço a todos e façam uma excepcional segunda-feira. E até amanhã, pessoal!